Bom dia, eu queria agradecer o convite do Saúl para participar dessa reunião, John. A gente acompanhou esse processo todo do CECIT, a operação foi realizada lá dentro do meu departamento da FNEP. Eu tinha muita discussão com o Saúl lá quando ele ia lá conversar um pouquinho. Ele falou: André, eu preciso que você torne essas coisas um pouco mais públicas. Saúl, eu tenho uma limitação. Como FNEP, como governo, eu tenho que defender alguns parâmetros. Mas eu estou vendo que o mercado está indo para outro caminho, eu estou vendo o que está acontecendo no mercado, e isso me deixa angustiado. Então, o Centro de Conteúdos Digitais Interativos, ele não é um centro de TV digital SBTVD. Isso é uma das coisas dele, nos sistemas da televisão. Mas ele é um centro de conteúdo digital interativo. A quantidade de coisas que estavam passando do lado, de oportunidades do lado, e que não estavam sendo abraçadas por conta disso, me deixava angustiado. Mas, como governo, eu teria que dizer que TV digital é ginga. Então, quando o Saúl falou, eu falei: Saúl, depende, você quer que eu fale muito ou pouco? Se for para falar pouco, eu vou como FNEP. Se for para falar o que eu realmente acho de todas as coisas, eu vou como pessoa física, André Nunes. Então, a ideia é passar um pouco disso. Vou falar de TV digital, do sistema de TV digital, e acho que vai dar para entender um pouco das limitações e com um horizonte muito maior e do que eu ficava angustiado. Dizer que aqui tem duas pessoas da minha equipe, o Eduardo e o Pedrão, que trabalham lá com a gente. E o Pedrão acompanhava o projeto, acompanhou o projeto até agora, e agora o recurso adicional. E o Eduardo tem trabalhado com a gente nessa área de software, na área de interatividade. Então, é importante a presença deles. Basicamente, o que eu vou tratar? Passar o que é interatividade, e aí eu vou passar quais são as tendências. Falar do SBTVD, falar um pouco das Smart TVs, falar da Segunda Terra, tratar uma questão que é da experiência estendida do usuário, né, e falar um pouco de realidade aumentada. Tá? Então, só por aqui a gente consegue ver o seguinte: tem 1, 2, 3, 4 temas que não estavam sendo abordados diretamente pelo CECIT. Smart TV, Segunda Tela, experiência estendida e realidade aumentada não estavam sendo foco do trabalho do CECIT. Tá? Só que os negócios, as empresas estão trabalhando nessas áreas. Então, como é que eu vou fazer a sustentabilidade de um centro apostando onde as empresas não estão colocando dinheiro? Então, é fundamental que você tenha uma forma de se remunerar, de ser sustentável, né? E que você atenda às empresas. Né? Não só aos anseios do cliente, mas às empresas também. Porque senão você não vai conseguir fundo. Começa naquela luta do que é mais importante, microeletrônica ou conteúdo digital interativo, porque o dinheiro vem da mesma fonte, daqui a pouco você vê, não tem recursos suficientes para fazer as ações que precisam ser feitas. Tá. Acho que a gente já tratou aqui no início, mas mostrar como é que tem a convergência de mídia. Né? A TV era só TV lá na década de 20, né? Como ela foi evoluindo, né? e convergindo tanto a questão da portabilidade como da interatividade. Então, basicamente, hoje um conteúdo ele passa em qualquer aparelho desse. Um exemplo, assim, para mim, muito forte é a BBC. Qualquer equipamento que você compra na Inglaterra hoje, qualquer um tem um app ou uma antena para receber a BBC. Não é assim: comprei um Xbox, tem o player da BBC lá dentro. Comprei o Nintendo DS, tem o kit para BBC. Comprei o PlayStation Portátil, tem BBC lá dentro. Então, é uma coisa impressionante isso. Né? E por que a gente não tem essas coisas no Brasil? Né? Quais são os modelos de negócio envolvidos? Então, eu vou discutir isso mais à frente. E o que eu procurei fazer? Geralmente, quando a gente dá uma palestra, a gente faz sempre muito teórica, né? Convergência de mídia, interatividade. Então, eu procurei trazer os exemplos, eu trouxe uma série de vídeos para mostrar. Não é só o André está falando isso, ainda vai ser feito coisas que já existem hoje, né, em cada uma dessas áreas. A interatividade é tão presente na nossa vida que a gente nem se dá conta, né? Pra você ter uma ideia, cada dia na internet são 210 bilhões de e-mails que circulam. A gente não tem... Né? Isso seria equivalente a 1 ano de correio dos Estados Unidos. Um dia de e-mail na internet. Tá?
A quantidade de fotos que circulam na internet por dia daria para preencher 375 mil páginas de álbum de fotos. São 3 milhões de imagens todo dia que passam na internet. A quantidade de dados que circulam só entre dispositivos móveis são 43 milhões de gigabytes por dia. Tá? O que daria? Isso aqui é aproximadamente 1,7 milhões de Blu-rays cheios de dados, que circulam só em dispositivo móvel, né? 9,2 milhões de DVDs, e para quem é mais velha guarda, né? Os disquetes 3,5, dá 63,9 trilhões de disquetes todo dia. O que era impensável há tempos atrás. Né? O volume de negócio que roda, só feito com dispositivos móveis, chega a 145 milhões de dólares por dia. Transações que passam por dispositivos móveis. Tá? Desses, 13 milhões são só de videogames, que é uma mídia interativa do videogame. E mais, todos os negócios hoje estão passando, principalmente por rede social, por uma linguagem de videogame. Se você usa o Foursquare, em que você vai ganhando pontos quando você faz o check-in ou coisa desse tipo, isso é linguagem de videogame pura. A mídia interativa, ela vai ter uma linguagem de videogame. Pontuação, de como é que você interage, como é que você se compara com os outros, como é que você se compara com a média, isso vai ser normal. Facebook. Todo dia, 700 mil pessoas entram no Facebook. São adicionados, são novos usuários. Isso corresponde à população da Guiana. Então, todo dia uma população da Guiana entra no Facebook. Tá? Quantidade de twitters é uma coisa também, são 5 milhões de tweets por dia. Né? O que dá, basicamente, é o seguinte, daria para preencher todo o jornal New York Times por 19 anos. Um dia de tweets na internet. Eu estava vendo hoje de manhã, então tem um site que eu assino que eles mandam assim, tudo que é porcaria de gadget, que não serve para nada, eles te mandam. Eu hoje tinha uma coisa impressionante, que era uma impressora, era um cubozinho, uma impressora que ele faz. Durante a madrugada, ele imprime para você tudo que foi publicado no Facebook que diz respeito aos assuntos. Então, quando você acorda de manhã, você tem um jornalzinho, você arranca a impressora, tem lá as notícias, os posts, totalmente inútil, mas vende. Isso é que é o mais incrível. Então, quer dizer, a interatividade está no nosso dia, a internet está no nosso dia a dia, a gente sequer se dá conta do tamanho que é isso. Né? Ela virou uma ferramenta usual. E é óbvio que isso vai estar no nosso dia a dia, na forma como a gente consome, né, ou frui dos conteúdos digitais. Como é que a gente vê TV. Então, o primeiro ponto que eu tinha era o Ginga, então vou tratar essas principais características. Primeira, eu participei do grupo de governo que ajudou na definição do Ginga, todos aqueles estudos foram financiados pela FINEP no primeiro momento. O que se privilegiava? Primeiro, alta definição. E depois, o que tivesse dificuldade. A alta definição era a primeira questão acima de qualquer outra. Por decisão das emissoras de TV. Não era uma questão do governo, mas das emissoras de TV. Então, o que a gente vê hoje no SBT-BT? Primeiro, né, tem alta definição, tem interatividade dependendo de uma única plataforma, que é o Ginga, tem a parte NCL, tem a parte Java, mas é uma única plataforma. Né? E quais são as limitações, ou quais são os modelos de negócio que a gente diz? Primeiro, é um modelo de TV tradicional. Não há um modelo de propaganda ou de geração de recursos para a emissora de TV por fazer um conteúdo adicional dentro do Ginga. O que isso quer dizer? Quando eu começo a ter alguma interatividade, eu estou aumentando meu custo de produção, porque eu tenho que fazer não só as tomadas, os takes normais como conteúdo, mas tem que fazer toda a parte interativa. Então, aumenta meu custo de produção. Não aumenta a minha receita, porque eu não tenho um modelo para gerar receita em cima disso. A televisão não partiu para um modelo de negócio como da internet. Por cliques, por nada disso. Eles não sabem como tratar essa questão. Então, obviamente, isso é uma limitação. Por que uma emissora de TV vai botar um sinal com interatividade se ela simplesmente não consegue monetizar nada disso e vai aumentar o custo?
Então, é uma questão de lógica. Algumas têm conteúdo adicional. Eu estou aqui, eu botei um exemplo do Jornal de Minas Gerais, MGTV. Então, basicamente, o que tem de conteúdo adicional são informações aqui sobre empregos, destaques, notícias, né? Uma previsão do tempo. Como é que é feito esse processo aqui? Basicamente, a informação é transmitida pelo ar o tempo todo, e você, quando acessa essa tecla de interatividade, ele não tem um canal de retorno, ele busca separa dentro daquela informação que é enviada o tempo todo o que você precisa e demonstra na tela. Tá? Então, é um tipo de interatividade que a gente chama de interatividade local. Ele simplesmente seleciona os dados que são transmitidos, coloca o que eu quero usar e coloca na tela. Qual é o problema disso? Exatamente, como não tem o canal de retorno, eu não consigo fazer a geração da receita. Como é que eu clico, como é que eu escolho? Obviamente que está previsto na norma que você tenha o canal de retorno. Então, teoricamente, a gente poderia usar o canal de retorno via internet, né? Não é pelo ar, você não consegue fazer intrabanda, ou seja, eu não vou subir o sinal, só tinha que ter uma emissora de TV na minha casa para fazer essa interatividade, transmissão. Não tem essa questão, então é pela internet. E aí a gente cai no segundo problema. Qual é o problema? Se a minha TV vai ter que estar conectada e tem internet, por que eu vou usar o Jing e não as aplicações que já estão nativas da minha TV? Quando eu abro a tela da minha TV, já tem lá Facebook, Twitter, Netflix, uma série de coisas. Vai ser o próximo tema que eu vou tratar. Mas por que eu vou escolher fazer alguma coisa em Jing interativo se por estar conectado eu já tenho todas as informações da minha TV e eu não preciso configurar nada? Eu comprei uma TV com Ginga lá para casa. Só para você tentar habilitar o Ginga, quase aquelas coisas de joguinho, né? Ele tem que ir para cima, para baixo, YX, aperta 3 vezes e aí aparece, você habilita o Ginga. Quase isso. Não vem habilitado de fábrica. Você tem que entrar no menu, achar um menu para habilitar o Ginga. Tá? Então, apesar de todo o esforço do governo, que fez uma portaria no início desse ano, para que as televisões sejam consideradas como processo produtivo básico, tenham que ter o Ginga embarcado, ele pode estar embarcado e simplesmente de tal forma que você não consegue simplesmente acessar e entender. Então, quais são os principais problemas que você tem? Primeiro, forte dependência da emissora. O conteúdo só vai para o ar se a emissora botar. Segundo, a questão do canal de retorno, que aí começa a competir com os aparelhos de televisão que você já tem hoje. Né? E terceiro, que eu acho que é o mais importante de todos, e que não se discute muito, é o modelo de negócio. Numa emissora de TV, não adianta você falar, eu tenho essa tecnologia, eu consigo fazer essa coisa com essa tecnologia. Você fazer um programa interativo com a tecnologia que eu tenho. Nada, os caras não querem. Eles querem empacotar. Como é que eu faço isso? Você tem que fazer Big Brother. É um pacote. Como é que você faz lá? O programa fica filmado dessa maneira, você filma na casa, câmera escondida, o modelo de negócio é esse, a receita vem de torpedo, internet, tal, e a partir daí você vende para a emissora. Então, nessa área, quem trabalhar com TV digital para SBTVD vai ter que, basicamente, montar um modelo de negócio para vender a sua forma de fazer o conteúdo. Tá? Isso na área de microeletrônicos também acontece. Eu tive com o Silon conversando, que é o presidente do CEITEC, e ele está falando, André, eu descobri que o empresário ele não vai mandar fazer um chip lá. Eu tenho que dizer o seguinte, o chip tem que vir encapsulado, pronto, com a aplicação, e dizer para ele qual é o uso que eu vou dar para aquele chip. Então, ele falou, é uma inversão total. Eu começo a ter muito mais atividade do que simplesmente fabricar o chip. Já não era fácil. Fazer o conteúdo aqui, fazer o conteúdo não é fácil. Mas você vai ter que vender com um modelo de negócio prontinho para a TV botar no ar. Qual é a evolução? O próximo passo aqui é a Smart TV. O que acontece com a Smart TV? Ela já vem com as aplicações nativas. Basicamente, ela tem conexão com a internet, básico, tem que ter. Né? Lojas de aplicativos, praticamente todas têm. Um browser integrado. Servidor de conteúdo, né, como Hulu, Netflix e outros, né, YouTube, ou o que for. Acesso às redes sociais, Twitter, Facebook e jogos. A gente percebeu algumas modificações recentes nas TVs
nas Smart TVs. Ou elas passaram a vir com um controle remoto, que tem um acelerômetro dentro, de tal forma que você possa fazer controles gestuais, para permitir os jogos, e mais do que isso, como é que você vai fazer a navegação de uma maneira mais fácil. E algumas TVs agora já vêm com uma câmera com controle gestual. Obviamente ninguém se imagina ficar sentado no sofá fazendo assim para mudar o canal, né? Não faz o menor sentido. Né? Estava falando com a minha mulher, falei, imagina, se a gente resolve namorar no sofá, o que vai acontecer? Muda o canal, vai ser uma confusão. Então, obviamente que isso está vinculado a como é que você vai fazer a navegação e como é que você vai ter cada vez mais conteúdos interativos e jogos nas próprias televisões. Deixa eu dizer assim, eu estou aberto o tempo todo para... Posso fazer uma pergunta? Claro. Justamente mencionar o Luiz Fernando. Eu estive lá vendo na PUC o laboratório Luiz Fernando, e ele já tem uma aplicação do Ginga que permite a você adquirir texto, por exemplo, do canal de retorno, sem interferir na imagem da televisão. Ou seja, isso é uma coisa muito confortável. Você pode emitir sua opinião sobre o jogo de futebol, ou sobre o que você está achando do debate da televisão, etc. e tal. E se comunicar através do canal de retorno não seria uma interferência. Podem ser 5, 6, 7, 10 pessoas. Uma sala, cada uma delas vai precisar de sua opinião de forma independente. Então, a pergunta é a seguinte, a TV conectada, pelo que eu entendo, né, eu acho que desconfio que tem uma TV que pode ser conectada lá em casa, mas eu prefiro o computador do que a TV conectar a internet pelo computador. Mas eu imagino que quando você, como nessa tela aqui, quando você acessa a internet, você tem uma parte da tela que está continuando a apresentar o programa, né, que você está assistindo, o restante é ocupado pela conexão com a internet. Sim. Quer dizer, é uma interferência, olhando assim, que me desagrada um pouco. Talvez eu seja muito tradicional em termos de visão como espectador. Mas eu prefiro muito mais que a manifestação de cada um interfira com a tela ou com o filme que eu estou vendo. E isso me parece um avanço substancial. Essa possibilidade de você ter através do seu controle remoto, ou do seu celular mesmo, uma maneira de vocês vai ser atividade sem mais adiante, vai ser uma tecnologia. Tá? Na verdade, quando você vai usar uma aplicação no Ginga, se você está com a tela aberta, vai ter interferência. Tem mesmo quando pega no celular? Se você quer que tenha... vai aparecer na TV. Se eu não estou usando nada na TV, eu estou usando a segunda tela, que é o ponto que eu vou tacar. A segunda tela. Segunda tela, que eu vou tacar depois. Isso. Tá? Mas aí, já independente do SBTVD, a segunda tela ela pode funcionar em qualquer sistema. Não, sim, mas eu pergunto se na TV conectada você tem a possibilidade de ter uma segunda tela. Tem também. Tá? Mas é só para tentar fazer um passo a passo. Né? Então, obviamente, tem interferência? Tem uma dificuldade? Como é que eu escolho o meu conteúdo nessa brincadeira aqui? Né? Antigamente a gente conseguia zapear, né? A televisão, quando tinha 12 canais, era muito. Né? Hoje, quando você pega, tem quase 200 canais. Se você der uma volta procurando um programa, o outro já acabou. Não tem condição de desafiar. Então, eu também, será que a televisão inteligente a Smart TV é realmente inteligente? Para mim não, faltam algumas coisas. Ela seria inteligente se ela soubesse, André, o que você quer assistir? Quais são as recomendações que eu te dou para cada horário? Isso ela não faz ainda. Então, ela não tem inteligência. Ela disponibiliza uma série de aplicativos, uma série de serviços, pode até guardar aqui os mais usados, mas ela não tem uma inteligência, ela não sabe que tipo de filme que eu vi e o que me recomendaram. Tá? Então, com relação às plataformas, são plataformas de certa forma proprietárias, né? Cada fabricante tem a sua plataforma e tem algumas TVs que são Android. Nesse mesmo site de porcariada que me mandam lá as de novidades, tinha uma caixinha que é desse tamanho, pequeno, que eles chamaram de Google TV, mas é chinês. E o que ele faz? Na verdade, ele transforma qualquer televisão numa televisão com Android. Então você pode baixar os aplicativos usando o aplicativo do Android na sua televisão. Tá? E custa $35 na China. Então você tem uma evolução dessa questão. Quais são os modelos de negócio? Né? Tem produção de conteúdo específico para a Smart TV, né? Produção de apps, que podem ser para Smart TV e Android, né?
Você consegue ofertar serviço, né? E é totalmente independente da emissora de TV. Então, aqui você consegue ter um modelo de negócio que você viabiliza cada um quem está aqui, cada uma empresa vendendo um serviço, um produto, né? O Netflix é um serviço, né? O Hulu é um serviço, né? E o YouTube tem um modelo de propaganda dele que também vai embutido quando você clica. E você tem aqui totalmente independente, então, você consegue colocar o seu conteúdo no ar. Né? Eu tive conversando com uma empresa de TV espanhola, eles me falaram o seguinte: André, sabe qual é o problema da Smart TV? Um só ele? Não, vou te passar um. Ele falou: o que foi? Qual é o problema? Ele falou assim: André, quando eu vou conversar com o fabricante, eu nunca sei se eu vou pagar ou vou receber. Ele não sabe se ele vai pagar para botar o conteúdo dele nas telas principais do Smart TV, ou se fica falando: isso aqui é muito bom, a gente vai comprar esse teu conteúdo, comprar essa tua aplicação para rodar no Smart TV. Então, ainda tem uma questão de amadurecimento desse modelo de negócio. Me marcou muito. Ele falou assim: eu nunca sei se eu vou pagar ou se eu vou receber quando eu apresento um aplicativo. No fundo, quer dizer, o pessoal está tentando pegar o modelo da Apple no iPad, né, que colocou ali um dispositivo, área controlada, e cada fabricante quer transformar sua TV num iPad grandão com as suas próprias lojas de aplicativo. Exatamente. Tem Google TV, Apple TV também. Tem Apple. Então, Olha, na verdade, tem mais. Aqui você tem um conteúdo adicional, é que você pode acessar os servidores de vídeos que você não tem no SBTVD. Começar a falar de segunda tela, né, que é o passo seguinte, estou evoluindo. Tá? O que é a segunda tela? Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que 86% das pessoas que assistem televisão, elas estão com uma segunda tela ligada, ou celular ou tablet do lado. Eu gosto de assistir corrida de Fórmula 1. E para mim é impossível assistir corrida de Fórmula 1 sem ter o celular ou o tablet do lado. Você descobre todas aquelas informações que o Galvão Bueno passa. Primeiro, estão atrasadas e pelo menos quase um minuto. Né? E segundo, eu já sabia que no futebol era assim, mas não sabia que na Fórmula 1 é atrasado. Por quê? Porque ele tem aquela tela que as equipes têm, ela é transmitida. Você consegue acessar isso no iPad e no iPhone. Então você sabe qual piloto, qual a melhor volta, qual foi a primeira parcial em tempo real. Aquela brincadeira. Então vira uma outra corrida. Eu consigo, se eu tivesse em televisão, eu consigo acompanhar a corrida pelo celular. Porque você consegue ver qual piloto. Eu quero ver o Felipe Massa, como é que tá? Tá diminuindo? Não importa ver se o Vettel vai ganhar. Ele vai ganhar. Tá? Vai saber quantos segundos na frente. Mas eu quero ver o Felipe Massa. Vai ultrapassar? Não vai? Quanto está atrás do Alonso? Né? Está andando mais rápido? Não está? Então, essa é uma questão que já começa a fazer parte da nossa rotina. Né? Dentro das pessoas desses 86%, que assistem TV com dispositivo móvel, o que eles fazem durante esse tempo, né? Então, muita gente usa aplicativos mobile, 33%, 37% navega na internet com conteúdos totalmente não relacionados com o tema, tá? 40% acessam redes sociais, tá? E 56% estão simplesmente mandando texto para a família e amigos. Né? Eu estava tomando banho hoje de manhã e lembrei o seguinte: eu não consigo lembrar da última propaganda que eu assisti. Tá? Aí eu parei para pensar: o que foi a última coisa assim? Eu lembro, na época do IPI reduzida era compre carro, compre carro, compre carro. Eu falei: caramba, será que eu preciso comprar um carro? Porque toda hora é compre carro. Mas eu não lembro da propaganda, porque provavelmente toda vez que está na propaganda, eu já estou com um dispositivo, eu estou fazendo outra coisa que não assistindo propaganda. Tá? Então, quando eu me dei conta, eu já estava fazendo parte desse mundo e nem percebia. Qual é a segunda tela? Quais são as principais características? Ela permite que você tenha acesso a um conteúdo premium, ou seja, um conteúdo que é pago à parte ou que é adicional à programação. Ela ajuda e faz aquela parte inteligente na recomendação de programação. Né? Ela tem uma plataforma de comercialização para produtos e serviços e tem hoje uma interação muito grande com a que eles chamam de Social TV.
como é que você linka esses projetos, os tweets e os comentários no Facebook dentro da TV. Como é que você convida os seus amigos para assistir o programa junto. E eu tenho um videozinho de demonstração. As plataformas mais usadas hoje são Android e iOS. Tá? Porque são as plataformas dos tablets, então, e dos celulares. É por isso que dá essa questão. André, um comentário que você já está mostrando até agora, a gente fica vendo que a televisão, a Record, a TV Globo, no fundo, ou eles passam a ser produtores de conteúdos adicionais, ou eles estão sendo espremidos. O canal de televisão em si, se eu ficar lá só fazendo a minha programação tradicional, na hora do comercial alguém está dando alguma outra coisa, alguém está acessando a internet no conteúdo meu. Eles tiveram que inovar. Hoje tem muita propaganda dentro da programação. Então, você vê as novelas, isso é ridículo. Assim. Não, vou acessar o banco 24 horas, Itaú, não sei o quê. Precisava isso, vou ao banco, né? Ou vou acessar a internet, vou pagar uma conta. Né? Que também não precisava fazer nada disso. Né? Na novela, ninguém toma banho, ninguém faz um monte de coisa, paga conta. Né? Então, refrigerante, então tem uma série de anúncios que eles já se embutiram, eles já viram que eles precisam mudar o modelo. O que eu sei é que a Bandeirantes está investindo muito para mudar essa forma de controle, porque eles têm uma rede muito grande, rádio, televisão, internet, empresa de tudo. Eu não sabia que era uma coisa tão grande. E eles perceberam o seguinte: eu tenho que fazer o conteúdo uma vez e reaproveitar o máximo possível. Então, como é que eu encapsulo esse conteúdo de forma diferente para reutilizar? A forma como você consome no celular é diferente da televisão. Né? Não dá para a gente assistir o Jornal Nacional inteiro no celular, porque a bateria vai embora. Então, como é que eu seleciono lá que eu só quero saber? Economia e esporte. Né? Então, que tipo de seleção? E eu só vejo um vídeo disso. Então, meu jornal Nacional vai ter 8 minutos. Né? Em vez de ter os 40 minutos de duração. Isso aqui é um exemplo de como é que funciona a segunda tela. Né? Tem o vídeo que é melhor, mas aqui basicamente é o que está passando na TV. Ela sincroniza com a televisão e passa a fornecer outros conteúdos. Pode ter a tela, a mesma produção e jogar a mesma conteúdo jogando por cima, ou conteúdo totalmente diferente. O modelo de negócio tem espaço para produção de conteúdo adicional, produção de apps, oferta de serviços, né? E é uma dependência parcial. Por que parcial? Porque a segunda tela está sempre relacionada ao conteúdo que está no ar. Então, tem essa dependência desse conteúdo. Se por acaso, qual é a grande dificuldade? Se entra, eu estava conversando com uma pessoa e falando: André, eu tentei fazer algumas coisas na tela, mas eu fiz com base na grade de programação. Como a grade muda e essas coisas todas, começam a desincronizar. Tá? Então, você precisa ter esse conteúdo. Não é sempre que ele vai estar no ar, ele só vai estar no ar, né, como segunda tela, quando estiver rodando a programação. André, você acha que isso já tem influenciado a própria maneira das televisões se posicionarem, aparentemente? Porque a segunda tela tem, vamos dizer assim, uma relação direta com a qualidade do conteúdo. Sim. Se o conteúdo que está lá transmitindo ao vivo for muito bom, você está ligado ali, você não está olhando assim na tela. À medida que ele entra em propaganda, de bobagem, começa, né? E aí tem a sua distração. Então. Não necessariamente. Você pode ser o contrário. Você vai colher o debate político da televisão presidencial dos Estados Unidos, pela CNN. Você tem na segunda tela uma série de outras informações que permitem você checar a veracidade do que o candidato está dizendo ou não. Ou seja, a qualidade do elemento principal, do conteúdo principal, pode fazer com que você se sinta atraído para ter informações adicionais na segunda tela. Por exemplo, isso é o contrário. Então, isso provoca uma instabilidade, exatamente o que eu queria chegar, uma instabilidade muito grande, porque na medida em que a corrida da Fórmula 1 não tem interesse nenhum, que o campeonato já acabou, ou não, é aquela disputa, você está ligado ali. E aí entra o que você falou. Por estar ligado ali, você quer mais informações. Tá? Então, a dosagem dessa história, você colocar é tão interessante quanto conseguir atrair, mas ao mesmo tempo produzir os resultados secundários, quer dizer,
você está dizendo da TV Bandeirantes, está preocupada com isso. E mais do que isso, com o licenciamento dos produtos advindos do seu conteúdo. Tá? Não é só... A Disney é muito boa nisso. Ela faz o filme da princesa qualquer um lá e eu ainda não aprendi esse mundo de princesa. Minha filha vai nascer em fevereiro e eu vou ficar por dentro das princesas. Tem uma netinha já. Vou ter que aprender a brincar de princesa. Mas basicamente é o seguinte, quando ele lança o filme, ela já tem boneco, ela cheira. Então como é que você fala? O Big Brother já tem um pouco disso. A Globo já pegou esse modelo e começou a fazer. O que eles vão ter que fazer é como é que eles licenciam os produtos também. Tá? E conteúdo extra, eu posso pagar por coisa adicional. Tá? Big Brother, eu consigo ver a tela que a Globo está lá. Se na segunda tela ele me permite trocar de câmera. E outro negócio, o sinal ele já está gerando lá, é custo afundado. Então o que você vai assistir? Oi, vou comentar aqui também, o pessoal sabe que eu tenho uma empresa de segunda tela, participo inclusive aqui do edital, tanto um quanto o segundo do Sebrae. A gente sempre fala assim que a segunda tela ela vem não para competir, mas para complementar a experiência do telespectador que já está lá, não tem nada na primeira tela. Então, se o conteúdo é bom ali, a gente tem um desafio maior ainda de estar entregando conteúdo de qualidade na segunda tela. Né? E quando a gente consegue alinhar isso com os produtores desse conteúdo, a gente consegue chegar no melhor dos mundos. Então, eu acho que assim, o grande nome aqui é complementar, né? Estender e não competir. E eu vou falar do estendido, aquele pode ser tanto uma experiência assim na tela quanto no próprio website. É um dos temas que eu vou tocar mais na frente. Agora, a questão do modelo de negócio, como você falou, não está consolidado ainda, né? É uma coisa que está em discussão. Na TV, na segunda TV. tela, você pode comer. Você vai ter que criar o seu modelo de negócio. Como é que você se sustenta também? Tá. Né? Como é que com base naquele conteúdo, naquele programa de TV, eu acrescento conteúdos com ou sem a participação da TV, depende, pode ser oficial ou não oficial, esse conteúdo. Tem um exemplo agora que vai mostrar exatamente como é que é esse mundo. Tá? Acho que é o próximo slide. Vou passar esse vídeo. Essa é uma empresa que existe um produto que já está no... Basicamente a experiência de uma família na segunda tela. Leave that bed cool, slightly, below the cream, the lazy bed, 375 grams. You want the cream to be soft but thickly licked. Yeah, like my dad showed up. That's what you'd expect. After the live election night, she went to sleep.
verdade, quando a gente produz na segunda tela, você, caramba, eu vou ter que montar uma loja de pizza, uma loja de... Não. Na verdade, você faz um mashup do serviço. E se organiza para poder ter remuneração em cima disso. Então, todas as informações que estão ali, não é o produtor da segunda tela que vai ter que fazer, escrever aquele conteúdo. Ele vai buscar onde é que está disponível aquele conteúdo e vai fazer o display, né? Vai apresentar isso numa tela, vendo se tem alguma questão de registro, para divulgação lá embaixo, se tem alguma questão de DRM ou não, mas basicamente é isso que você vai fazer. Essa é uma Beyond. Eu fiz um outro aqui, essa é uma empresa chamada ZBox, que faz soluções para a BBC. Its goal is to change the way we watch television, and described as TV's version of Facebook, ZBox looks like it does just that. It looks at the slide and I look at it. It was built by the architect of the BBC iPlayer, Anthony Rose. It's designed to make watching TV more interactive. We can say, show me the most popular programs right now. Or you can say, show me the programs that are on that my friends watch. So if you want a collective experience but you're miles apart, TV viewers can tune in to what their friends are watching or invite friends to watch the same show. But that's not all ZBox does. What we do is we analyse second by second what's playing on television. And so they're talking about Tom Hanks. So that's just ticked in. Okay, and I click on Tom Hanks. I've got information on Tom Hanks. I can look at the tweet stream on Tom Hanks. Go back to news. I've got news programs on Tom Hanks, so I can see what the news is. And so everything comes out as a neat overlay. ZBox is currently available in the UK, but there are plans to bring it to other territories, including the US, in 2012. Basicamente, o que eles tentam fazer com a segunda tela? Não só acessar os conteúdos, mas principalmente indicar o que está tendo bastante audiência naquela hora. Então, imagina, tem novela que o capítulo é chatíssimo, que não acontece nada. Tem novela que está mais eletrizante. Então, vale a pena assistir a novela agora ou assistir uma série que eu gosto de assistir? Como é que faz esse tipo de decisão? É importante. Eles fazem isso mesclando as estatísticas das redes sociais. Tem uma empresa de Brasília que se especializou nisso, fez para o Ginga, inclusive interagindo com o Ginga, e eles até me estavam falando, André, vem passar, eles estão 3 meses no Vale do Silício, para ver como é que funciona lá, entender. André, vem passar 15 dias comigo aqui, para você já estar lá, vem passar 15 dias comigo aqui, pra você ver como é que esse negócio flui. E ver o que a gente pode replicar de coisas boas no Brasil, como é que eu fomento aqui, como é que as coisas acontecem. Obviamente isso é muito moderno para a administração pública, de tal forma que, como assim vai passar 15 dias, vendo como é que funciona? Aí eu fui falar com a minha mulher, falei, eu acho que vou tirar férias para ir trabalhar aqui 15 dias. Minha mulher, de novo não. Porque essa é a segunda vez que eu ia fazer isso. Da outra vez, tem uma feira de broadcast que eu acho que vale a pena, que se chama NAB. A próxima NAB, agora em abril, vai ser basicamente segunda tela e conteúdo para mobile. Quem tiver a oportunidade de ir, vendo as suas instruções, vendo as suas experiências, vale a pena ir, vale a pena. E foi um ano que eu queria mandar alguém na minha equipe. Eu sabia que a diretoria ia dizer que só podia mandar um, então o que eu fiz? Tirei férias para não me mandar. Para eu botar de férias e não poder ir. Então eu mandei uma pessoa da minha equipe e eu paguei a minha, tirei férias e fui assistir a nada. Quando eu falei para minha mulher que eu queria passar 15 dias na Califórnia, de jeito nenhum, não vai pagar para trabalhar de novo. Só tinha 2 centavos de informação, a empresa que você falou, Intacto. Intacto. Ela recebeu o prêmio de inovação do BEI do Rio Info há 2 anos atrás. É o André Terra, que é uma das pessoas de lá. Tá? E coisas que eu não sabia, que nessa pesquisa do que estava acontecendo, eu descobri assim, tem DVD com segunda tela. DVD das mães. The Smirklevision Second Screen Experience. 2 screens. 1 Smirktastic experience.
The Smurfovision second screen experience is a fun and unique way to watch the Smurfs movie using your Blu-ray and the free Smurfovision app on your iPad, iPhone, or iPod Touch. Smurfovision is a fully interactive movie watching experience. See clumsy Burt Bubbles and help them on your second screen. When the Smurfs are dancing in the movie, the party carries over to your second screen. Just download the free Smurfovision app for your iPad, iPhone, or iPod Touch. Activate Smurfovision from the disc menu of your Smurfs Blu-ray and sync with the movie. Interact and enjoy a Smurfy new way to watch the Smurfs. You and your family will enjoy hours of fun with the Smurfovision second screen experience only on Blu-ray and only for iPad, iPhone, and iPod Touch. Believe me, keep watching and see for yourself. Check out Smurfovision. Foi uma surpresa saber que tinha segunda tela, inclusive para DVD. Eu não sabia que tinha isso. Então, tem uma série de oportunidades de conteúdo digital interativo que a gente que passa ao largo. A gente não está prestando atenção porque a gente focou que tinha que ser Ginga SDDVD. Esse é um caminho que o governo está batalhando e quer viabilizar, mas tem uma série de outros negócios que estão passando que são importantes para as empresas de vocês, para as instituições de pesquisa e principalmente se a gente quer ter uma sustentabilidade do centro. Ela tem que gerar receita e tem que sensibilizar as outras áreas para poder fazer o negócio mesmo, de fato. Tá? Eu vou falar agora um pouquinho de experiência estendida, né? Que eu vi o seguinte: tem muitas emissoras de TV em que o conteúdo ele interage com a sua programação de várias maneiras. Alguns tendo um preview ou teaser, né? uma apresentação para dar um gostinho da programação normal. Outros com conteúdo que a gente chama Catch-up TV. Eu estou na quinta-feira, não vi os episódios de quarta e de terça no programa da televisão, porque eu estava viajando. Então eu consigo ver a semana toda, ele fica armazenado. Então você vai assistir os conteúdos. Tá? Eu peguei um exemplo aqui do Channel 4, que é da Inglaterra. Né? O que eles oferecem? O que a experiência estendida oferece? Conteúdo premium, conteúdo adicional, pode ser pago ou gratuito. Tem uma plataforma de comercialização, você tem anúncios, tem uma série de... Aqui tem anúncio do Google já em português, quer dizer, que é independente do site, não é da programação, você pode ter da programação. Tem as redes sociais, o que você comenta sobre programação, etc., dentro do site. Catch-up TV, para você poder assistir os antigos, e algumas coisas de vídeo on demand. Tudo nessa plataforma. Plataforma web, ou seja, a gente está basicamente familiarizado com essas tecnologias, tá? Modelo de negócio em venda de serviços, propaganda e principalmente fidelização de clientes no programa, no show específico. Então, como você tem uma série de conteúdos ao mesmo tempo, a fidelização do show é importante. Tá? E tem uma coisa que quando eu vi, eu não acreditei que pudesse acontecer. Eu estive na BBC e numa apresentação eu falei: André, a gente fez um programa de TV totalmente maluco, totalmente novo, e que só dá para entender vendo. Mas me explica o que é. Falei: André, é o seguinte, a gente criou um site, nesse site as pessoas, as crianças, principalmente é para BBC, que é para a parte de criança. E aí eles assim, fazem um site, chama Banzuki o programa. Eu tenho um vídeo aqui. Você constrói um robô, e aí acontece no show, no programa de TV, uma batalha desses robôs virtuais. E fazem times. Então, quando você vai desenhar um robô, tem várias características. Tamanho da perna, tem inteligência, como é que funciona, e cada prova é diferente. Então, as crianças têm que selecionar qual robô que é bom para competir em cada prova, e são 2 times de crianças. Aconteceu o seguinte: primeiro, que essas batalhas aconteciam virtualmente num site. Envolvia os pais começaram a ficar muito mais com as crianças para desenvolver os robôs também no site. Né? E depois tinha o programa ao vivo. Eu achei sensacional. Vou passar aqui o Banzuki.
Well, it's many things. A hugely popular website providing downloadable interactive software, as well as a long-running and massively successful television format. But don't just take my word for it. It's an album you can upload your books. It's excellent. It's so versatile as well. You can create so many different shapes. I love making things work. I think it's cool how you have to make them all yourself and you don't need much help from adults. That's just brilliant. Sometimes after school, some of us go around each other and make different suits, and then the next day we tell each other how we made them and change them. The Banzuki website enables children to submit, download and exchange suits as part of a large online community. It's a rich source of user-generated content. Regularly downloadable contests not only create a television-like appointment to view, but encourage collaboration between our users. We actually started to work on them individually, but once we finished the right body and the right colour, then we decided to work on them as a team. And that's exactly what this lot did. Having downloaded the software, teams made up of between 2 and 4 children from all over the UK have been designing, building and testing suits on their own computers. Using their imaginations and taking inspiration from what they see around them, they've been challenged to think and cooperate, applying what they discover to their suit designs. Their goal to produce a team of 4 suits capable of competing across a multitude of contests. The reason I chose to be on Banzuki is because I like the idea of the creatures running on the table and we have to actually make them. Thousands of teams apply. Only 32 teams will get on television. Banzuki's back, and you guys have been so busy designing and building suits. Rich, mate. You've been pretty busy as well. No, Jake, this isn't me. Everyone has been uploading loads of great stuff to the Banzuki website. There's cars, and dinosaurs, and helicopters. Smoke on the water makes a superb start. Hands to Nation Army. Great start for Beast of the Northeast there. Inferno Quake 4 though is on the second leg, but already Red and White Army is nearly through the side. Good for the Reds. He's through. Fantastic stuff. All he's got to do now is tag can't stop, but he can't get past. But he's the wrong side. Unbelievable. Meanwhile, here comes Twister, the KPK. But he's getting an absolute hammering in the sliding doors, and Red and White Army is still stuck. He can't get to Can't Stop, and here comes Cinema Twister, and he's tag lightning velocity, and now Red and White Army is tag Can't Stop, and it's a fight to the finish. But they're stuck together. Oh my goodness! I've never seen anything like this on television. Well, apart from the previous series, obviously, and it's surely one of them can break it, and it's Can't Stop, and he's taking it on the line. Oh my life! Very quickly look back at the moment. Can't Stop, just makes lightning velocity on the line. Over 60 television shows spanning 3 series have involved literally hundreds of children. With Banzuki's TV audience reach doubling year on year, the show has been multimedia format being the key ingredient to its ongoing success. Você cria as crianças estão vibrando com um robô que nem é real, é virtual, né? Então é impressionante. Todo mundo fala, foi feito na BBC, obviamente o modelo deles é diferente, eles recebem receita direto. Toda televisão que você compra, você tem que pagar por mês para a BBC, então tem recurso. Mas foi um sucesso com as crianças, você tem como criar uma comunidade e criar isso tudo. Tinha um programa de televisão seriado chamado Lost, que eles faziam também essa brincadeira com a web, criaram uma empresa, a empresa que tinha lá no Lost, tinha no site, mas era tudo fake, a empresa não existe, não tem nada. Então, como é que você cria toda essa realidade, como é que você cria todo esse cenário em volta de uma programação e prende as pessoas no conteúdo. Né? Como a gente estava falando ali de virtual, eu não sei qual é o meu tempo, tá? Eu vou, mas isso está terminando. Falar de realidade aumentada. Né? O que é realidade aumentada? Quais são as possibilidades de uso? Propaganda diferenciada, tem muitos jogos de realidade aumentada, para questões de mobilidade urbana, e uma área que a gente tinha que investir mais, que é em treinamento e educação.
através de realidade aumentada. Tá? Plataformas são PCs e Macs, obviamente, dispositivos móveis equipados com câmera. Aqui é um exemplo de realidade aumentada. Aqui é Paris. Basicamente, você aponta o celular com a câmera ligada e diz o seguinte: aqui é o Opéra, quais são as linhas de metrô que tem lá, né? O outro prédio aqui, os metrôs aqui perto, e onde é que está o táxi, e restaurantes e lojas. Basicamente, isso tudo é uma camada virtual por cima da câmera que a gente está filmando. Tá? E aí eu vi que tem a Qualcomm fez um desafio, porque ela, nessa época de realidade aumentada. E aí eu peguei o videozinho para mostrar o que eles... Uma folha de papel no mundo todo virtual. Tirar foto do artista sem eles perceberem. Perceberem os atacados. Desenvolveram um sistema de realidade aumentada para a loja. Então você vai na etiqueta da roupa e aí ele te diz, ele te dá uma escaneada, aí ele vê a roupa, aí ele já começa a montar com o que combina com outras peças da roupa, quanto é que custa os looks, né? E tudo, na verdade, ele conhece ali e acabou. Então tem tanto que identifica a cor, identifica tudo. Então tem um bom caminho para a gente trabalhar. E a área de educação, principalmente para a área técnica, você abre o motor do carro, posiciona o celular, te diz o que é aquilo ali, como é que desmonta aquela peça. Tem uma série de aplicações que a gente pode usar. Eu queria agradecer, estou aqui à disposição de vocês para as perguntas, etc. E eu queria, na verdade, era enriquecer o debate, era o seguinte: quais são as coisas novas que estão passando por aqui e como é que a gente pode entrar nisso? Né? E tudo que a gente mostrou, tudo que eu mostrei aqui, a FINEC tem interesse e é importante que a gente financie essa questão. Seja na parte da pesquisa básica, no centro de pesquisa, como nas empresas. Então, é uma luta muito grande, porque é difícil para as pessoas entenderem que conteúdo pode ser muito mais do que um vídeo, né? Quando você vai vender isso para alguma assistência de governo, filme, já tem Ancine, não precisa de mais. Tá? Então, como é que a gente faz isso? De uma maneira mais estruturada. Então, até o apoio de vocês para ver como é que a gente organiza as ações, organiza toda a comunidade para a gente brigar por orçamento nessa área, porque eu acho que é fundamental. Tá? E vai depender exatamente desses centros que estão começando agora. Não vai aparecer do nada, senão vai vir uma solução pronta. Bom, obrigado.